Olá, pessoal. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom poder sempre exaltar o nome de Deus. Irmãos, nenhum de nós somos perfeito. A Bíblia diz que nós estamos indo para a estatura do varão perfeito, né? Nós não somos perfeitos, mas nós aprendemos a querer andar com Deus. Em toda caminhada cristã, nós cometemos erros. Esperamos, né, irmãos, que os erros que nós cometemos não venham a ser erros que venham a ter destruição. Mas a Bíblia diz também, meus amados irmãos, que Deus joga todos os nossos pecados no lago do esquecimento. Mas para isso, nós devemos ter uma vida com Deus. Por que estou dizendo isso? E estou falando isso porque a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela nos ajuda a cada dia a nos corrigir as nossas faltas neste mundo tão difícil. O mundo, desde quando ele é mundo, sempre foi muito difícil. A palavra de Deus diz, né, em Tiago, meus amados irmãos, né, aqui nós temos como o irmão de Jesus, né, foi escrita a todos os cristãos do seu tempo. Ele vem tratando de assuntos práticos da vida cristã. O autor fala da pobreza e riqueza, tentações, né, preconceitos, a maneira de viver, o falar, o agir, o criticar, o orgulho, a oração, a paciência, a humildade, tudo isso e principalmente a fé. Tudo isso ele vem falando, né? Tiago. E no capítulo 1, no versículo 19, ele diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Sabia, irmãos, que eu tenho visto isso sempre na minha vida. Eu tenho aprendido, por isso que eu falei no começo, a gente aprende, vai vivendo, que ninguém é perfeito nesse mundo, mas a gente deve falar menos, irmãos, e ouvir mais. O Espírito Santo nos ensina a falar menos e falar na hora certa. Na hora certa de agir, a gente agir rápido e agir com maestria. Irmãos, aqui Tiago vem nos ensinando que nós devemos sempre ser tardio no falar. Ele diz assim no versículo 20, por quê? Capítulo 1, versículo 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Ele dizendo porque quando o homem acaba ficando nervoso, ele acaba, né, falando coisas que não deve. Será que é assim? Né, dentro de casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com as pessoas na rua, quando está dirigindo, né? É fácil, irmão, essas coisas? Não são, mas são coisas práticas que nós podemos melhorar. Melhorar como? Falando menos. Até no momento difícil, é melhor a gente ficar em silêncio, porque o silêncio, irmão, como diz por aí, ele vale ouro. E o Espírito Santo, o poder que habita dentro de nós, nos ajuda a ficar em silêncio. Às vezes, a nossa língua coça, né? Para falar de alguém ou para falar alguma coisa, mas a gente deve nos frear nossa língua, nos segurar, porque isso traz bênçãos para nós. Nós tiramos isso do próprio Deus. Tem notado? Às vezes nós queremos uma resposta de Deus e às vezes ele fica em silêncio, né? A gente não compreende. Às vezes a gente quer formar um negócio, fazer alguma coisa, e a gente fica todo empolgado para fazer. Aí quando não, a gente demora a fazer ou não faz, a gente depois às vezes fala, poxa, ainda bem que eu não fiz, porque não é mais isso que eu quero, né? Então, falar menos nos envolve
tudo na nossa vida. Tira a nossa ansiedade, né? Nos ajuda a não tomar decisões tão precipitadamente, como eu já falei. Então, falar menos, irmãos, e ouvir mais, observar mais, nos ajuda muito a evoluir. Isso a gente aprende muito dentro de casa, na roda dos amigos, né? Em falar pouco. Às vezes as pessoas têm aquelas pessoas que falam pouco como antipático, né? Poxa, mas cada pessoa ela tem o seu jeito. Mas mesmo assim, nós que conversamos com as pessoas, o falar pouco nos ajuda muito. E principalmente no momento da ira, como ele diz aqui. No versículo 21 ele diz: pelo que, rejeitando toda a imundície e fluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra, né? A palavra enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, ele vem dizendo que nós devemos nos policiar no que falar para que a gente possa, ou para que a palavra de Deus ela venha a ser enxertada no nosso coração, para que a gente possa o quê? Ser salvo. Ele diz mais: sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Por quê? Naquela época ali de Tiago, né, o povo queria falar, queria dizer isso, dizer aquilo, mas não viviam aquilo que estavam pregando. E isso é muito sério para todos nós, irmãos, né? Tanto que no capítulo 3 de Tiago, ele diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aqui, Tiago, ele fala que eu sou um mestre. Ele diz aqui, né? Ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo, né? Meus amados irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, ele se, se diz mesmo, né, que ele é mestre da palavra de Deus. E ele diz aqui no versículo 3: ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Não é verdade? Aí ele diz assim no versículo 6: a língua, versículo 5 ainda, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Na verdade, a pessoa bota com um palito de fósforo no fogo, num pequeno local, em qualquer localzinho simples, e o que acontece? Aquele fogo cresce, e eu sei muito bem disso, né? E aqui teve uma queimada muito grande onde eu moro, e queimou tudo, tá, meus irmãos? Toda a mata que foi queimada. Mas então, ele diz sobre o pequeno membro, que é a língua. A língua também, versículo 6, é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Por quê, né? A Bíblia diz que o homem não deve se vangloriar de nada. Nós devemos sempre tomar cuidado com tudo que a gente fala. Eu sempre digo isso aqui em casa, nós devemos estar sempre vigilante, né? Você tem um filho, você tem uma filha, você tem parente, para não vir com palavras, né, irmãos, que até de palavras de maldição, devemos tomar cuidado, até com os inimigos, né, irmãos? A palavra de Deus diz que Balaão, né, foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. Só que Deus não permitiu,
né? Olha só, né? Ele usar a palavra, o poder da palavra, a língua, mas Deus não permitiu e ele acabou profetizando bênçãos. Irmãos, a língua ela tem muito poder, né? As pessoas que usam isso para conquistar algo, né, que sabe como usar, ela é muito poderosa. Nós podemos usar também quando nós falamos para um filho nosso, né? Você é uma bênção, para uma esposa, para um esposo, você é abençoado. Nós trazemos bênção e colocamos cargas boas na vida dessas pessoas. Entende, irmãos? E assim nós somos também abençoados. Então a língua, irmãos, né, nós devemos frear a língua, nós devemos tomar cuidado com tudo que a gente fala. É engraçado que muitos idosos, quando as pessoas vão ficando idosas, eles começam a falar pouco, né? E a gente aceita até isso. Agora, tem pessoas que quando é jovem, fala pouco, as pessoas já acham uma pessoa antipático. Mas, na verdade, ou não falar muito ajuda muito em tudo, dentro de uma empresa, na rua com as pessoas, até dentro de casa com a família, falar pouco ajuda muito. Então, o apóstolo Tiago ele vem dizendo para a gente não tropeçar naquilo que a gente fala, né? E ele diz porque se levantou muitos homens ali pregando, falando e não coincidia com a palavra de Deus, com o poder da palavra, porque não viviam aquilo que pregavam, né? Nós sabemos muito bem que hoje em dia, né, tem muitas redes sociais, na rede social, né, pessoas falando de espiritualidade, falando daquilo outro, mas quando você vai conviver na prática, meu irmão, minha irmã, não tem nada disso. Faz uma cara de santo, nada contra ninguém não, mas faz uma cara de santo, uma cara de santa, palavras bonitas, né? Mas quando a pessoa vai conviver, só Deus sabe, né? A Bíblia diz assim: cuidado, irmãos, com os escândalos, né? Por quê? Porque isso vem também devido a isso. A pessoa prega uma coisa, né, na vida, mas na vida mesmo diária não vive nada daquilo. E nós devemos tomar cuidado com isso. Devemos tomar cuidado com a nossa língua. Devemos falar pouco e ouvir mais, como diz, né, o apóstolo Tiago. Irmãos, que Deus complete essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo, irmãos, caminhe, porque a volta do nosso Mestre, todo mundo está achando que ele não vai voltar. Isso aí, igual estava conversando com um rapaz e falou: Jesus vai voltar nada. Isso aí é. Desde quando veio o mundo, nós vemos essa palavra. Mas é que tá, né? Quando as trombetas tocarem, aí que nós vamos ver. Nós temos que estar apenas preparados e prepararmos a nossa língua, a nossa mente, o nosso corpo para a vinda do Senhor é muito importante, né? Que nós possamos sempre ter humildade no nosso coração e saber que Deus, Ele cuida de cada um de nós, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te proteja de todo mal, que Deus te dê cada dia mais sabedoria no falar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e fiquem com Deus.